Buscai o bem, não o mal. Assim viverás, e Deus contigo estarás. Efésios, não sei o que lá. A valendo de... E a realidade, o que acontece. Nós, se quisermos ter paz no coração, felicidade, tranquilidade, denunciai o mal e praticar só o bem. É uma reviravolta na minha vida que deu. Quando a gente é criança, acredita em Deus, né? Mas daí começa a acreditar nas pessoas que debocham. Vai um jovem, uma menina, um guri, vai na igreja, ano certinho, de acordo com a obediência a Deus, as pessoas debocham. E a gente debocha junto, ajuda a debochar. E as pessoas nos incentivam a isso. E a gente vai junto, pratica, a gente vai ao máximo, essas pessoas são divertidas. Mas daí começa a se afastar de Deus, né? Começa a criar aquele vazio. Depressão, angústia, raiva, né? Só sofrimento. Até eu dobrar o joelho e parar de obedecer aquelas pessoas e começar a ouvir aqueles que se recuperaram. Testemunhas de Deus que buscaram uma nova maneira de viver e começaram a achar a felicidade. E eu comecei a acreditar e pôr em prática. Eu sempre digo, né, em 2001 eu recebi o Espírito Santo, aí eu só fazia o bem, mas eu não denunciava o mal, e isso me deixava muito mal. Compensação, o mal me derrubava, me matava com fofoca e calúnia, já falei várias vezes, e eu tinha que tomar remédio, mas a sensação de coisa que estava errada. Mas eu fui buscando dentro de mim, buscando, de quando eu adquiri a necessidade total. Então, abriu a cortina dos olhos e eu enxerguei o que estava acontecendo. E Deus me deu a opção de denunciar o mal e fazer só o bem ou continuar obedecendo aquele mundo e sofrendo. Não iria produzir fruto nenhum para Deus, mesmo eu fazendo bem. Então eu comecei a denunciar o mal, né? E fazer só o bem. Graças a Deus encontrei a paz. E por isso que eu ensino. Passo minhas experiências, que eu sei o quanto é bom nós viver de acordo à vontade de Deus, estar com Deus. Eu não preciso estar pregando o evangelho, enchendo o saco de todo mundo, não. Aqui meus 10 minutos aí, nas redes sociais, nos grupos de apoio, mando minha mensagem, deu. Eu não preciso estar toda hora incomodando. Mas mostrar a minha testemunha por 10 minutos por dia. E fazer só o bem, não compactuar com o mal. E assim eu começo a achar alegria. Todos os dias de manhã, fazer minha oração. Eu faço a abertura dos grupos de apoio, faço minha explanação, meu entendimento. Tomo meu chimarrão, dou uma refletida, falo do evangelho, peço para Deus me refletir e largo nas redes sociais. E não dou mais atenção à personalidade, mas sim o espiritual de Deus. Que é o Espírito de Deus é que me mostra o verdadeiro caminho. A personalidade, o ser humano, é falho. Então eu não posso amar de jeito nenhum mais uma personalidade, mais um ser humano do que Deus. Se eu amar mais um ser humano, se aquele ser humano falhar, cometer um erro, eu vou apoiar ele e vou contrariar aquele que foi prejudicado.
eu estou agindo sempre contra Deus. Porque Deus está sempre no humilde, naquele que está sendo humilhado. Ali está Deus. Naquele que humilha, naquele que pisa, xinga, ignora, logra, ali não se encontra Deus. Então eu preciso estar sempre a favor da vontade de Deus. Só fazer o bem. Cuidar com as palavras. Falar aquilo que eu tenho certeza. Julgar, condenar jamais. Mas dizer o que é certo e o que é errado. Segundo Jesus Cristo, esse é o caminho, essas atitudes que levam para o inferno. Se querem cometer, bom inferno. Segundo o caminho de Jesus Cristo, esses caminhos, essas atitudes do bem, somente o bem, levam ao reino de Deus e você estará com Deus. E eu falo isso com toda certeza porque eu botei em prática. E é verdade. Tanto que eu botei em prática em acreditar na personalidade, acreditar naqueles seres humanos que debocham de Deus, aqueles seres humanos que debocham daquele que prega a palavra de Deus, aquele ser humano que debocha daquele que vai na igreja, que debocha daquela pessoa honesta que vai certinho. Acreditando nessas pessoas, eu caí num lamaçal terrível. Eu nunca fui feliz dessa maneira. Eu tinha que poder encher de ter alegria com álcool, com cigarro. Ah, que vida é essa? Cara pra caramba! Então eu busquei a reformação, a mudança de vida e comecei a fazer só o bem. Cara, que alegria! Que felicidade! Que bem que eu tenho na minha vida! É uma bênção enorme. É só alegria. Por isso que eu falo do Evangelho. Eu tenho certeza que aquele que vai ouvir a palavra de Deus e botar em prática vai ser feliz. Aquele que debochar, não. Hoje as pessoas que me aceitam, de acordo à vontade de Deus, cara, eu sou amigo dela. A pessoa que me condena, me julga pela maneira que eu sou, cara, eu vou lá ver se eu estou errado. Eu vou ver de acordo com o Evangelho, se eu estou errado. Não. Largo de mão. Larguei de mão minha família, parentes. Só uma parente minha veio 3 vezes na minha casa de todas as hipóteses me convencer de que eu tinha que viver o errado. Que eu tinha que viver a mentira. Eu digo, não. Eu não vivi, eu não te procuro mais. O mal sempre vai tentar nos aprisionar. Viver desonesto, cara, eu não vivi desonesto, eu não procuro mais. Então, deixa de lado. É livre-arbítrio. Decidiu para o inferno, boa viagem. Mas eu continuo dizendo, denunciando o que é errado e mostrando o que é o bem. Denunciando o que vai ao sofrimento eterno e anunciando o que nos leva ao caminho do céu. Eu faço bem. A partir dali, eu comecei a ter a verdadeira paz. Perdoando a todos que me prejudicam, me perdoando dos meus pecados que eu cometi, que eu sei que Deus que me perdoou. As que me prejudicam, que me criticam, estão me condenando. Na Bíblia diz, Jesus diz, aquele que julgar e condenar, aquele que será julgado e condenado, eles estão me condenando por causa que é o problema deles. Consciência comigo mesmo. E falando a verdade, denunciando o que é errado. A paz vem de quem? De Deus, de Cristo. A alegria vem de onde? De Deus, Cristo. A serenidade, quem me dá a serenidade? Deus, Jesus Cristo. Então, eu continuo fazendo a vontade de Deus. Enquanto que eu fazia a vontade do homem, era ódio, raiva, ressentimento, angústia, ansiedade. Aquela vida que eu não quero para ninguém. Por isso que eu falo do Evangelho. Quem quer ser feliz? Siga o sugerido. Siga o que Cristo ensinou. Para de dar atenção às personalidades, ao ser humano. Ouve aquilo que vem de Deus.
e se afasta de pessoas que debocham de quem fala de Deus. E quem debocha quem fala de Deus e não convive com pessoas que dizem que é de Deus e pratica iniquidade, o mal. Quem é de Deus, quem está em Cristo, só pratica o bem, nunca o mal. Eu fico observando só as pessoas que me prejudicaram com fofoca e calúnia, elas passam o tempo todo reunindo como me prejudicar. Quer dizer, elas nunca têm paz, elas nunca têm felicidade, porque elas nunca estão com Deus, porque elas só estão pensando praticar uma maneira de prejudicar. E aquele que prejudica não está com Deus. Anda com Deus aquele que só faz o bem e não pratica o mal. Esse vive e está com Deus. Aquele que pratica o mal, calúnia, fofoca, ele não tem vida. Ele vive com angústia, com ansiedade, depressão. Isso não é vida. A vida é buscar pela verdade, honestidade e praticar só o bem. Assim nós somos felizes. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.